dos destaques de hoje é sobre a Anvisa, Agência Nacional de Vigilância Sanitária, que proibiu a venda de 2 marcas de canetas emagrecedoras no Brasil. Medicamento que tem sido procurado cada vez mais e tem gerado preocupação com relação à origem de sua fabricação. Quem traz mais detalhes para a gente é o repórter Eduardo Góes. Boa tarde, Rayane. Boa tarde, Eduardo, a todos que nos acompanham agora no TJ Aparecida. A primeira coisa que a gente tem de observar é que o próprio fato da pessoa se automedicar, somente esse fato já dá para a gente constatar que é um erro, né? Não dá para saber se a pessoa está apta ou não a usar qualquer tipo de medicamento, ainda mais um medicamento em que a pessoa vai injetar em si própria, né? Então, para conversar um pouco mais a respeito desse assunto, eu falo agora com a doutora Débora, que é endocrinologista. Doutora, seja muito bem-vinda ao TJ Aparecida, né? Primeiro, eu gostaria de perguntar para a senhora quais os perigos da automedicação, independente do tipo de remédio que a pessoa está consumindo. Vale sempre esse alerta, não é? Boa tarde. Boa tarde, Eduardo. Boa tarde. Com certeza, a automedicação é um risco para qualquer tipo de medicação, né? Sobretudo para as medicações para obesidade, né, voltadas para o emagrecimento. Por quê? Primeiro, que não é em todo mundo que a medicação vai funcionar. Precisa ter as indicações, né, precisas para isso. Segundo, porque quando tem o uso sem o acompanhamento médico, né, multidisciplinar, aumenta muito o risco dos efeitos adversos, né, que a pessoa pode não saber manejar. E outra questão é relacionada à própria dose a ser aplicada, a forma de aplicação. Quando a pessoa não tem esse direcionamento do profissional, aumenta o risco de sobredose, né, ou até de dose insuficiente, o que aumenta o risco de complicações, né? Apesar de serem medicações seguras, quando são bem indicadas, qualquer medicação tem um risco, né, caso a pessoa use de forma inadequada ou fora de indicação. Hoje, essas chamadas canetas emagrecedoras, elas são indicadas para quem e como que acontece esse uso, né? Como que o acompanhamento ele é feito junto ali com o paciente e também outras equipes, né? Porque se fala muito, você vai utilizar o medicamento, mas tem que também ter uma boa alimentação, fazer exercícios e tudo mais, né? Com certeza, Eduardo. Isso que você está falando é o tratamento não medicamentoso, né? Então, ele é a base de toda doença crônica, né? Que é alimentação, exercício, cuidados em geral. E, no caso de alguns tipos de doença, né? Basicamente, quando a gente fala das ditas canetas emagrecedoras, né? Que são medicações para obesidade, elas são voltadas para o público que tem diabetes tipo 2, né? Tem algumas, dependendo da classe medicamentosa, tem algumas outras indicações, né? Mas, basicamente, o diabetes tipo 2 e obesidade nas doses maiores, né? A gente tem 3 tipos de canetas, né, injetáveis, né, que a gente tem tanto a de uso diário quanto a de uso semanal, né. As duas mais recentes, mais modernas, são de uso semanal. Então, o paciente tem uma aplicação que o mesmo paciente faz, o próprio paciente, né. Isso é uma questão importante, porque a gente vê muita, até outros colegas, né, outras pessoas oferecendo aplicação em clínica, não é confiável. Então, o paciente compra na farmácia, né, pode ser loja física ou aplicativo, as farmácias regulamentadas, o próprio paciente faz a aplicação em casa, algumas são de uso diário, outras de uso semanal, né, e o acompanhamento como um todo, né, tanto com o médico, de preferência o endocrinologista ou cardiologista ou algum médico que cuide dessa saúde metabólica, né, vai ajudar não só
a ensinar o paciente como titula a dose, né? Porque são medicações que tem que iniciar em doses mais baixas e aí vai aumentando de tempos em tempos. Quanto guiar até que dose precisa chegar em cada caso, né? Quanto manejo de possíveis efeitos adversos. Agora, fica então aí o seu relato, né? E dá para a gente perceber, quando a pessoa faz esse uso sem orientação, ainda mais com medicamentos que são comprados de forma ilegal, né? A Anvisa não autoriza algumas marcas que são vendidas no Paraguai, trazidas para cá sem armazenamento adequado e muitas vezes até produtos falsificados, né? Quais as piores consequências que poderia acontecer, até mesmo para dar um alerta sobre esse aspecto da pessoa simplesmente fechar os olhos e dizer, eu vou comprar isso aqui, não importa de onde isso aqui esteja vindo. Em relação a isso, as consequências são as piores possíveis, exatamente por não se saber o que tem ali naquele frasco, né? Quando a gente fala das medicações que são aprovadas no Brasil, que são vendidas de forma lícita e regulamentada aqui, são medicações que passam pelo crivo da Anvisa, né? Então, a Anvisa, ela analisa tanto a parte teórica quanto a parte prática, né? Vê o que tem ali na substância, vê se está de acordo com as normas de saúde, se são medicamentos seguros, né? Quando são medicamentos que não foram avaliados pela Anvisa, mesmo que tenham sido aprovados em outro país, que você falou esse caso das canetas lá do Paraguai, né? A Anvisa não tem, a gente não sabe realmente o que tem ali dentro, se é confiável ou não, e outro perigo, a Anvisa não tem nem como rastrear isso, né? Porque eles têm até um sistema de vigilância, né? Que eles pegam dados, né? Tanto pacientes quanto profissionais podem alimentar esse sistema e a Anvisa vai avaliando os dados, os efeitos adversos, né? Até para tomar ações, tomar atitudes frente a alguma medicação ou alguma suspeita de contaminação. Quando são medicações que vêm de fora, que não são regulamentadas pela Anvisa, ou pior, que são falsificadas, né? Ou até manipuladas indevidamente, esse risco aumenta porque não se sabe o que tem ali dentro, né? Então, tem o risco de contaminantes, tanto contaminantes biológicos, como bactéria, fungo, né? Quanto químicos, né? Que seria contaminação por outras medicações ali. Teve até alguns casos que tinha insulina dentro da caneta, então, que é um medicamento perigoso até, né? Pode trazer alguns efeitos adversos muito importantes, queda abrupta de glicose. Doutora, muito obrigado pela sua participação aqui no TJ Aparecida. Obrigado. E para você que está nos acompanhando agora, o alerta, ele é simples. Quando a coisa está muito fácil, pode ser que seja furada. Então, o que vale é sempre procure ajuda médica, sempre procure orientação médica. Qualquer coisa fora dessa linha pode ser uma grande enrascada. Edu e Rayane, eu deixo com vocês agora. Uma boa tarde.